Excelente dia! Vamos iniciando mais uma live. A live 21 de 40, com algumas mudanças aí na pauta. Entre uma delas, a entrada de inteligência artificial na pauta, para a gente falar um pouco mais como utilizar a tecnologia ao nosso favor e potencializar o nosso negócio. A gente que está às vezes começando, tem um negócio pequeno, um negócio menor, a gente tem o desafio de saber muito bem o que fazer. Por esse motivo, também a gente criou um método empresário governante. E excelente. A gente já vem transformando vidas aí. A gente tem 7 mentorados hoje. Temos mais de perto de 30 imersos que passaram pela nossa imersão. Essa semana a gente inicia a mentoria online, que vai acontecer toda quinta-feira. E agora já temos aí também mais o produto inteligência artificial em pequenos negócios, né? O casamento perfeito que eu julgo para aumentar o lucro e a produtividade. Né? E parece meio que uma loucura, assim, né? Começar meio que do nada a falar sobre inteligência artificial, né? E sendo que eu estava me posicionando como um cara de gestão, marketing e vendas. Mas não é tão loucura assim não. Não é tão loucura assim não, porque o mais interessante é que eu sou. Tava lá, né, cara? Tava lá tranquilo. Tranquilo, tava fazendo ali o que eu acredito ser verdade. Só que existe uma reflexão é que você tem que sempre honrar o seu passado. Isso é interessante. Não? Durante praticamente aí 10 anos da minha vida, eu talvez um pouco menos empreendendo, quase em 13 anos, eu devo ter ficado aí uns 8 anos da minha vida vivendo ativamente como programador. Né? Vivendo assim, tipo, cara, ok, era empresário, mas a minha arte também era programador, né? Eu estudava e tal e me dedicava como programador. E a gente tem que honrar, a gente não pode pensar assim que simplesmente aquela vivência nossa, aquele bloco de experiência de vida que a gente passou, a gente simplesmente ignorar o fato que, cara, não existiu. Né? Isso também serve para outras situações, fora do âmbito profissional, como familiar, né, questões de convivência com pais, né? A gente, aquilo não define, o passado não define, mas a gente precisa honrar, precisa acertar as contas com o nosso passado para a gente poder aí ter um futuro, porque nada que acontece, cara, eu vejo que a vida, a gente não vive a vida, a gente precisa deixar que a vida viva por meio de nós, né? E isso é respeitando o princípio que a vida simplesmente é. E a vida é uma harmonia. Então, você não precisa dizer para a planta cresça, ela simplesmente cresce. Assim como você não precisa dizer para o seu corpo digira esse alimento. Né? Cara, ele simplesmente digere. Né? Assim como o pensamento você não precisa dizer pense. O pensamento simplesmente acontece em você. Então, se você prestar atenção, a vida simplesmente acontece em nós. Olha que forte isso, cara. Isso é forte. A vida simplesmente acontece. Né? Então a gente precisa se conectar com isso. Tá? E eu vejo que eu sempre tenho um anseio assim
desde antes de iniciar de fato a operação da empresa, da Lunar, eu sempre tive o desejo de impactar mais empresários, né? Então, tanto que o nosso propósito é vivemos para que empresários prosperem. Esse é o nosso propósito. Tá? Antes de ter produto e serviço, a gente já tinha esse propósito, né? E, e a gente está entendendo que cada vez mais, de fato, a gente precisa unir tecnologia e educação. Então a gente está caminhando, a Lunar, a minha empresa, ela está caminhando para esse lado. A gente vai unir tecnologia e educação para potencializar aí a vida do empresário, principalmente o empresário que está nos primeiros 3 anos, aí, né, os 4, 5 anos, ou que não atingiu um nível de maturidade empresarial que a gente julga importante para a sobrevivência. Né? Então talvez não seja necessariamente um empresário com tempo de estrada, mas sim com nível de maturidade. Então a gente está aqui, eu entendi que essa de fato sempre mas eu acabei dando uma desviada e hoje eu percebo que, cara, entendi, né, tecnologia faz parte de mim, né, e gestão também faz parte de mim. Então como é que eu plugo os dois e potencializo o meu propósito? Então a gente está indo para essa linha, né? A gente entende que as dificuldades, os desafios que o empresário passa no dia a dia podem ser resolvidos. Não é que podem ser tudo que acontece na tua vida, não tudo, né? Mas vamos lá. As situações que você não consegue superar, elas estão atreladas sim em coisas que te impedem de evoluir, como coisas que estão no teu subconsciente e você não tem acesso consciente, e você tem que refazer isso, né? Mas também tem uma camada muito racional que você consegue resolver, né? A Lunar, ela não vai entrar tanto nesse subconsciente, né? Talvez só com uma mentoria, um a um, né? Daí eu posso entrar, né? O time de mentorado, de mentores pode entrar, porque isso sim te trava para você ir para o próximo nível. Então, só que existe uma camada muito que potencializa muito o seu negócio e ela é uma camada mais operacional, mais tática, que faz com que você entenda o jogo e comece a jogar ele, comece a treinar, né? Você não sai do dia zero, você não se torna um Neymar desde o primeiro dia que entra no campo. O Neymar, ele se construiu ao longo dos anos. Da mesma forma, a gente tem que entender que o nosso negócio é do mesmo cenário. Não importa também se você só está jogando bola tudo torto há 10 anos. Não importa. O que importa é se o teu negócio já está maduro o suficiente para você ser comparado ou entrar em jogo para disputar uma partida com o Neymar. Tá? Isso é importantíssimo a gente ter em mente. Fala, Rodrigo. Fala, Pire. Saudoso Pire. Saudade, irmão. O fato é que empreender está muito mais relacionado a jogar a bola, a treinar, mas também ter experiência. Tá? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Tá? E a gente se propõe aqui na Lunar a entregar esse propósito, que é unindo educação e tecnologia para potencializar, para prosperar a vida de empresários. A gente está aqui para isso. É isso que a gente se propõe a fazer e a gente entende que dessa forma vamos conduzir o empresário na jornada e isso fará com que ele chegue no próximo nível. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? E hoje eu queria trazer aqui uma história, tá? Uma história para a gente concluir, para também não ser só falação, né? Mas por que
que a gente precisa cuidar de um dos inimigos invisíveis aí do empresário, que é a cultura organizacional. Por quê? Ah, imagine que uma empresa é como um jardim, tá bom? E a cultura, ela é como um solo que sustenta ali todas as plantas que crescem nele, né, nesse jardim. Então, assim como diferentes tipos de solos produzem diferentes tipos de planta, cada empresa tem sua própria cultura e também influencia de como as coisas são feitas ali e como as plantas crescem, né, dentro dela. A cultura, qual que é o objetivo dela? Ela vai englobar aí valores, crenças, comportamentos, tradições, que elas são ali compartilhadas entre os membros dessa organização. É como se fosse a personalidade da empresa. Tá? Por exemplo, uma empresa pode valorizar a colaboração, a criatividade e a inovação. Já tem outras que podem dar muito mais ênfase aí na hierarquia, disciplina, eficiência. Tá? Então, quando a gente pensa em plantas, né, pense que tipo as plantas, né, no jardim são os funcionários, tá bom? Fala, Fran, tudo bem? Bom dia. Essa semana eu vou faltar academia, hein? Já tô avisando. E cada planta tem suas próprias necessidades e características. Cada funcionário tem a sua necessidade, tem sua característica. Então a gente precisa entender que os funcionários eles trazem suas habilidades e experiências individuais para dentro da empresa. A cultura organizacional ajuda a moldar como esse funcionário se desenvolve e cresce dentro da empresa. Tá? Então, assim como diferentes plantas precisam de diferentes condições para crescer saudáveis, a gente precisa prosperar o nosso colaborador, de forma que ele consiga atingir o ponto B. Eu sempre falo aqui, tem uma analogia que eu acho linda, tá? Que a gente tem que identificar o momento do nosso colaborador, identificar o momento da empresa, conectar os dois, costurar os dois, o que eu chamo aqui de fio de ouro, né? Se coloca de fato os dois bem amarrados e conduz empresa e colaborador até o ponto B. Isso soa como se fosse algo meio apaixonante, né? Meio apaixonado, né? Mas não, cara, de fato, o jogo hoje é de fato você prosperar na vida, fazer com que teus colaboradores prosperem, porque isso fará ele se sentir bem, ele vai fazer com que ele cresça saudável na sua empresa. E, cara, se a pessoa está sentindo crescimento, evolução, normalmente é sinônimo de sucesso. Então, uma cultura forte, ela traz muito benefício para a empresa. Tá? Ela vai aumentar o engajamento, vai aumentar a produtividade e a retenção daqueles talentos. Tá? Por outro lado, se você pensar que uma cultura ela não funciona direito, ela joga o negócio aí para a barroca. Tá? Então é importante que a gente, como líder, cultive uma cultura organizacional saudável, tá? Definindo aí valores claros, promovendo uma comunicação, cara, aberta, tá? Reconhecendo, recomendando e recompensando o colaborador, estabelecendo aí boas práticas, né, de convivência. Então, se um jardim é a cultura, né, é o solo nessa didática aqui, nessa dinâmica, a gente precisa nutrir e cultivar aí a nossa cultura para que ao longo do tempo a gente consiga aí fazer com que os nossos colaboradores cresçam e cresçam saudáveis. Então, isso é importantíssimo e isso vai fazer aí a diferença do jogo entre uma empresa normal e uma empresa que simplesmente, cara,
fazem com que os empresários prosperem e crescem cada dia mais. Então, é muito importante se ter essa visão. Perfeito? Então, eu queria deixar essa história hoje, que ela é uma analogia, um pouco mais sobre cultura organizacional. Eu desejo aí uma excelente semana para todos, que essa semana seja fantástica, de muitas realizações. Eu desejo a todos aí um excelente dia. Vamos lá, governante, bora, bora.